tudo bem com você? Hoje nós vamos continuar com o tema Economia Solidária no Mundo do Trabalho. Nós já discutimos um pouquinho sobre esse assunto, vocês já viram nas outras disciplinas outras áreas, né, sobre esse mesmo tema. Então hoje nós vamos continuar de onde nós paramos na nossa última aula de matemática. Nós falamos na última aula sobre as cooperativas, sobre os sindicatos, falamos muito rapidamente sobre os sindicatos e vimos alguns conceitos, não foi? Então hoje nós vamos entender um pouco mais sobre as cooperativas, tá ok? Vocês vão assistir junto comigo um vídeo que fala de forma mais detalhada sobre a cooperativa, sobre cooperativa de produção. Acompanha comigo. Cooperativismo, substantivo masculino, que significa sistema econômico que faz das cooperativas a base de todas as atividades de produção e distribuição de riquezas. O futuro fica mais promissor quando caminhamos de mãos dadas. Juntos, somos mais confiantes, ultrapassamos barreiras e conquistamos os nossos objetivos. Esse é o espírito do cooperativismo, um movimento socioeconômico que une desenvolvimento com bem-estar social e que está transformando a economia do país. No Brasil, existem mais de 6.500 cooperativas. São 338 mil funcionários trabalhando para atender mais de 11 milhões de associados. No final das contas, o cooperativismo beneficia 36 milhões de brasileiros. E essas cooperativas atuam em 13 ramos de atividades: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, trabalho, saúde, produção, transporte, turismo e lazer. Quer conhecer melhor cada uma delas? Cooperativismo de produção. Antes desse quarto ficar assim, de dar inveja, cada detalhe passou por um processo de produção. Foram planejados, fabricados um por um, passaram pelo acabamento, montagem e deu um trabalhão e colocou muita gente para trabalhar. Cada funcionário tem uma responsabilidade, todo o processo é importante, desde do projetista que faz a venda dos móveis ao montador final que entrega esse móvel montado na casa do cliente. Cada um faz um processo imprescindível aqui para o nosso resultado final. Juntar todas essas pessoas com forças de trabalho diferentes na produção de um determinado tipo de bem, produzindo, beneficiando, industrializando, embalando e comercializando o produto, é a função de uma cooperativa de produção. E diferente do que acontece nessa empresa particular de móveis planejados, não existe um dono e seus empregados. A propriedade dos meios de produção é dos trabalhadores da cooperativa e não há proprietários que não trabalhem nela. Bom, as cooperativas do ramo da produção, elas se organizam e se dedicam à produção de bens e mercadorias, onde esses meios de produção para produzir esses bens e mercadorias são de propriedade da cooperativa. Então, esse é um benefício muito grande que eles tiveram se organizando como cooperativa, porque eles passaram a ser donos da produção, né, donos daquilo que eles produzem, donos do seu trabalho, do seu jeito de trabalhar, né, podendo ter vantagens muito grandes na hora de fazer negócios com o mercado. Todos os associados têm o mesmo poder de decisão sobre a cooperativa e o direito ao capital que sobra no fim do ano. E todas as decisões são aprovadas em assembleia. Rondônia tem diversas cooperativas neste ramo. O objetivo de uma cooperativa de produção não é o lucro, e sim a quantidade e a qualidade de trabalho. E sabe por que o cooperativismo dá certo? Porque ao invés de competirem entre si em alguma atividade econômica, as pessoas se unem com o mesmo objetivo, de forma democrática, compartilhando os resultados na medida da colaboração de cada um. Nós vimos que existem vários tipos de cooperativa.
Eu escolhi para a gente falar sobre a cooperativa de produção, porque eu acho que ela tem mais a ver com os assuntos aqui da nossa cidade, que são trabalhos que nós lidamos no nosso dia a dia. Hoje, nós vamos ter alguns exemplos aqui de cooperativa, de tipo de trabalho de cooperativa. Em uma cooperativa, nós podemos ter algumas situações do dia a dia dos seus cooperados, como a altura ideal de um espelho de escada, né? Isso é uma situação que ele pode ter durante o seu trabalho, ou quantas cerâmicas para uma determinada área, quantas cerâmicas eu vou precisar para colocar numa residência, numa certa sala. Então, como que a gente faz esse tipo de cálculo? Todos esses cálculos estão envolvidos com decimais novamente. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre os decimais. Hoje, além das potências, nós vamos ver também as raízes, raiz quadrada de um número decimal. Aprender a fazer esses cálculos, que são cálculos que nós podemos ter no nosso dia a dia. Tá ok? Então, a nossa primeira situação problema, ela fala o seguinte: Lucas é engenheiro e precisa construir uma escada de 284,8 centímetros de altura em um sobrado. Seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, a medida do espelho, isto é, a altura de cada degrau, deve ficar entre 17,5 e 18,5 centímetros. Então, tem um valor aí que deve ser seguido nessas normas. Lucas quer saber quantos degraus deverá ter essa escada, de modo que ela seja suave, isto é, com um espelho de 17,5 centímetros. Será que isso é possível? É possível fazer essa divisão, essa conta? Para fazer essa conta, ele precisa calcular da seguinte forma: ele precisa fazer 284,8 dividido por 17,5. Ou seja, ele vai efetuar uma divisão de decimais. Para fazer, nós vamos fazer no quadro rapidinho a conta e depois nós vamos voltar aqui para ver o passo a passo da divisão, tá ok? Então, aqui está a conta. Já montei para a gente, nós temos 284,8, que é a altura total da escada, dividido por 17,5, que é a altura de cada espelho, tá? Então, ele quer saber quantos degraus, né? Quantos espelhos vai ter. Então, vamos ver o seguinte. Essa conta, a primeira coisa que você vai olhar quando vai fazer uma divisão de decimais é igualar a quantidade de casas decimais. Então, aqui eu tenho uma casa. Então, a quantidade de casas depois da vírgula é a mesma, então é igual. Então, basta você tirar a vírgula. Então, ficou quanto? 2.848 dividido por 175. Pensa comigo, 175, eu posso pegar o primeiro número, 2. 2 é menor que 175, então, vou pegar o próximo, 28. 28 é menor que 175. Então, eu vou pegar quantos? Vou pegar 3. 284 agora. 284 é maior que 175. 175 cabe quantas vezes dentro dos 284? Eu vou colocar uma vez só. 1 vezes 175, 175. Então, beleza, subtrai. Agora, você vai fazer 4 menos 5. Vou tirar esse símbolo aqui, tá? Só para dizer que a gente tinha pego esses números. 4 menos 5. 4 é menor que 5. Então, eu vou pegar emprestado para a próxima casa. A próxima casa era 8. Vai ficar quanto? 7. E aqui eu vou passar 10 para o vizinho. Vai ficar com quanto? Ele pega 10 mais 4 que já tinha aqui, 14. Então, tá, 14 menos 5 vai dar quanto? 9. Então, agora eu vou fazer 7 menos 7, 0. 2 menos 1, 1. Então, ficou de quanto de resto? 109. Tem algum número para baixar? Tem, o 8. Então, vou colocar o 8 aqui. Então, agora ficou quanto? 1098.
1098 dividido por 175. 175, quantas vezes cabe dentro do 1098? Como eu já fiz essa conta, eu sei que é 6. 6 vezes 5, eu vou fazer o seguinte, 6 vezes 5, 30. Fica 0, vão 3. Vou colocar aqui em cima. 6 vezes 7, 42. 42 com 3, 45. Fica 5, vão 4. Estou colocando pequenininho aqui em cima. Agora, 6 vezes 1, 6. Com 4 que foi? 10. Então, eu subtraio. Vai ficar 8 menos 0, 8. 9 menos 5, 4. 10 menos 10, 0. Beleza, ficou quanto de resto? 48. 48 é menor que 175. O que eu vou fazer para continuar a nossa divisão? Eu vou colocar a vírgula e vou transformar isso aqui em decimal. Vai ficar o quê? 480 décimos. Então, agora, qual o número que eu multiplico 175 para dar próximo de 480? Então, eu vou fazer 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 7, 14 com 1 que foi, 15. Vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1 que foi, 3. Então, eu subtraio. Então, vai ficar 0 menos 0, 0. 8 menos 5, 3. 4 menos 3, 1. Eu posso continuar essa conta, tá? Porque agora ficou 130. Posso passar agora para os centésimos. Só que eu não vou continuar, vou pegar apenas uma casa decimal, que é o que a gente precisa por enquanto. Então, eu tenho 2.848 dividido por 175 deu quanto? 16,2. Vamos entender o que significa esse 16,2 que nós acabamos de encontrar? Como a escada não pode ter 16,2 degraus, porque eu não vou pegar um degrau e colocar um degrau pequenininho. Então, eu vou fazer o seguinte, Lucas deve fazê-la com 16 degraus. A altura de cada degrau é o que a gente vai alterar. Então, para alterar a altura de cada degrau, ele vai fazer a seguinte conta, pegar a altura total da escada, 284,8 e dividir por 16. Quando ele faz essa conta, vai ficar o seguinte, 284,8 dividido por 16, ou 2.848 dividido por 160, vai dar 17,8. Vai fazer o passo a passo igual nós fizemos ali no quadro. Então, quer dizer que cada espelho da escada, ou seja, a altura de cada degrau, é quanto? 17,8. 17,8 centímetros que terá o espelho. Ou seja, cada degrau terá um espelho de 17,8 centímetros. Pessoal, só lembrando aqui, fazendo uma observação, quando eu estava multiplicando, eu pegava os números que subiam, colocava aqui. Por exemplo, fica o 8, vai 3. Ou fica 4, vai 4. Então, eu sempre coloco esses números aqui em cima para subir o número e somar com o próximo. Só tenha cuidado na hora de fazer as somas ou as subtrações aqui, de não somar esse número ou subtrair esse número que eu coloquei ali em cima, porque ele é só para me lembrar. Então, você pode fazer a conta da multiplicação, colocar esse número aqui, mas depois você pode apagar ele para ele não te confundir, tá? Ou você pega esse número que eu estou colocando aqui em cima e coloca do ladinho, só para te lembrar. Tá ok? É uma forma que eu faço, que eu utilizo para fazer a multiplicação, mas você pode ter, vai que você tem uma metodologia diferente da minha de resolução, tá? Lembrando que é só para nos orientar, tá ok? Vamos continuar aqui, pessoal. Observe a área ao lado. Então, nós temos aqui cerâmicas, certo? Temos 9 cerâmicas de 1 metro de lado cada uma. Então, beleza. Qual o comprimento do lado da área, dessa área coberta pelas cerâmicas? Ou seja, da lateral, qual o comprimento dessa lateral que ele está te perguntando?
nós temos aqui 3 cerâmicas em cada lado, ou seja, 3 vezes 3, 9 no total. Então, se eu te pergunto qual o valor da lateral, eu estou te perguntando o seguinte, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Quando a gente faz essa conta, nós estamos utilizando aqui 2 operações. Nós estamos falando raiz quadrada de 9, que é o próprio 3, e nós estamos falando que 3 ao quadrado, ou 3 vezes 3, é igual a 9. Então, só para recordar a raiz quadrada, eu te pergunto qual o número que é o quadrado da 9? É o próprio 3. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Quando falamos de números inteiros, até que fica fácil. Então, e no caso dos números decimais? Por exemplo, qual o número que é o quadrado resulta em 1,44 metros quadrados? Então, como que a gente faz a raiz quadrada de 1,44? Você tem ideia aí de como que você começaria a fazer essa conta? Como que você pensaria para resolver essa conta? Qual a raiz quadrada de 1,44? Vamos fazer junto no quadro? Aqui você vai fazer o seguinte, 1,44 é a mesma coisa que o quê? Raiz quadrada. Você vai transformar esse número decimal em uma fração, tá? 1,44, você tem quantas casas depois da vírgula? 2. Então, você tem um número dividido por 100. Então, seria o quê? 144 dividido por 100. Então, eu te pergunto, qual o número que ele vezes ele mesmo dá igual a 100? Então, eu sei que 10 vezes 10 não é igual a 100. Então, a raiz quadrada de 100 é quanto? 10. Então, nós já resolvemos a primeira. Por que eu estou falando isso? Raiz quadrada de 144 sobre 100 é a mesma coisa que o quê? Eu posso colocar uma raiz em cima e posso colocar uma raiz embaixo. Eu posso dividir cada uma raiz da fração, tá ok? Então, a raiz quadrada de 100 é quanto? 10. E a raiz quadrada de 144 é quanto? Qual o número que ele vezes ele mesmo dá 144? 12. 12 vezes 12, 144. Mas o que é 12 dividido por 10? 12 dividido por 10 é quanto? 1,2. Então, a raiz quadrada de 144 é igual a 1,2. Aqui, pessoal, então nós fizemos o passo a passo. Vamos caminhar mais um pouco? Vamos ver uma situação, um problema. Ela fala o seguinte, uma horta comunitária será criada em uma área de 5.184 metros quadrados. Sabendo que essa área forma uma região quadrada, determine quantos metros de arame serão necessários para dar 2 voltas completas no terreno. E depois pergunta também, para o cultivo de hortaliças serão destinadas 2/3 dessa área. Quantos metros quadrados serão utilizados nesse cultivo? Essa questão, ela tem 2 partes. A primeira parte, eu preciso calcular quantos metros de arame serão necessários para dar 2 voltas completas. Para fazer isso, pessoal, nós estamos calculando aqui o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma da medida de todos os lados que compõem a figura. Então, nós temos quantos lados que compõem um quadrado? 4, ele é um quadrilátero. Então, se eu tenho 4 lados de medidas iguais, eu preciso determinar quanto vale cada lado desse. Para determinar cada lado desse, eu tenho a área total. Então, eu estou te perguntando, na verdade, qual é a raiz quadrada da área total, porque eu quero a medida da lateral. Então, qual é a raiz quadrada de 5.184? Então, nós vamos fazer o passo a passo no quadro. Aqui, você vai observar o seguinte, 5.184. Eu aconselho que você faça por tentativa. Você vai jogando valores. Eu já sei o resultado, ou se você tem a oportunidade de fazer com a calculadora, pode utilizar também. Mas, se você vai resolver a raiz quadrada de 5.184, você vai encontrar o valor de 72. Então,
cada lado da figura aqui, não sei se está perfeito, que é um quadrado. Cada lado mede quanto? 72 metros. Medida de um lado, 72 o quê? Qual a unidade que nós estamos usando? Metros. 72 metros é o comprimento da lateral do terreno. Para dar uma volta completa, nós chamamos isso de perímetro. O perímetro é representado pela letra P. Então, o perímetro representa o quê? Qual é o valor de uma volta completa da soma das medidas de todos os lados de uma figura? Qual figura que nós estamos usando aqui? Quadrado, perímetro. Então, eu vou fazer 4, porque não são 4 lados, vezes 72. 4 vezes 72, então, quanto que é o perímetro que é dessa figura? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. Então, deu 288 que? Metros, para dar uma volta completa. Só que eu quero dar quantas voltas completas de arame? Eu quero saber qual a medida que eu vou usar de arame para dar 2 voltas completas. Então, para fazer isso, eu vou fazer 2 vezes esse valor do perímetro, que é uma volta completa. 2 vezes 288. Então, vou fazer 2 vezes 288, vai ser igual o valor do arame, tá ok? Então, vai ter 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 8, 16 com 1, 17, vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1 que foi 5. Então, deu quanto? 576 metros é o valor do comprimento do arame que eu tenho que comprar, tá ok? Então, vamos continuar. Na segunda opção aqui está falando, para o cultivo das hortaliças serão destinadas 2/3 dessa área. Então, quanto vale os metros quadrados que serão utilizados desse cultivo? Então, primeira coisa, eu quero saber quanto é 2/3 da área total. Qual é a área total? 5.184 metros quadrados. Eu quero saber quanto vale 2/3 desse número. Como que a gente resolve 2/3 de alguma coisa? Então, 2/3, acompanha comigo, 2/3 de 5.184. Como que você faz isso? Você vai fazer 2/3 vezes 5.184. Para resolver essa conta, nós já aprendemos a fazer uma multiplicação de fração por um número inteiro. Você pode pegar 5.184 e dividir por 3 e o resultado multiplicar por 2. Ou você pode fazer de primeira a multiplicação, 2 vezes 5.184 e o resultado dividir por 3, tá? As duas opções estão corretas. Então, eu vou fazer o seguinte, 5.184 eu vou dividir por 3. Então, eu vou ter 5.184 dividido por 3. Ótimo, vou pegar o primeiro, 5. 5 é maior que 3? Sim. Então, quantas vezes o 3 cabe dentro do 5? Uma vez. 1 vezes 3, 3. 3 para 5, 2. Próximo, vou baixar quem? O 1, ficou 21. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 3, 21 para 21, 0. Abaixo o próximo. Próximo é quem? O 8. 8 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. 6 para 8, 2. Abaixo o próximo. Quanto? 4. 24 dividido por 3, dá quanto? 8. 3 vezes 8, 24. Para 24, 0. Então, 5.184 dividido por 3 deu quanto? 1.728. Esse valor é essa conta aqui, ó.
5.184 dividido por 3. Agora eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 2. Então, eu vou aproveitar o espaço aqui. Vezes 2. Então, tá aqui. 2 vezes 8, 16, vai 1. Vou colocar 1 separado aqui agora. 2 vezes 2, 4. Com 1 que foi, 5. 2 vezes 7, 14. Vai outro 1. 2 vezes 1, 2. Com 1 que foi, 3. Então, deu quanto? 3.456. Então, 2/3 do terreno significa quanto? 3.456 metros quadrados, tá? Então, aqui, pessoal, você tem ali 3.456 metros quadrados, é o cultivo, a área total que vai ser cultivada, as hortaliças. E nós vimos na letra A o seguinte, quanto de arame que a gente tem que comprar, no mínimo, porque a gente sabe que sempre tem uma quantidade que é desperdiçada, ou seja, um gasto a mais. Então, sempre que você vai comprar, no caso aqui, o mínimo é aquele valor que nós encontramos, tá? Na letra A. Então, compre um tanto a mais, no caso, né? Dessa questão. Agora, nós vamos continuar com as propriedades da potenciação, só que aqui nós vamos ver sobre tanto raiz, tanto como fração ou nos decimais. Nós estudamos já em aulas anteriores que quando nós temos a multiplicação de potências de mesma base, o que acontece com os números que estão lá em cima? A gente conserva a base e soma os expoentes, tá? Vou fazer no quadro para vocês acompanharem e recordarem isso. Nós vamos ver o seguinte, menos 3/8 elevado à terceira vezes menos 3/8 elevado à segunda. Você observa aqui que a base é quem? Qual o número que tem o expoente? Menos 3/8. E no outro, menos 3/8. Então, a base é a mesma. Nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Quando isso acontece, você vai conservar a base. O que é conservar? Você vai repetir. Qual o número que é? Menos 3/8 elevado a quanto? Você vai conservar a base e vai somar os expoentes. Então, 3 mais 2, 5, tá? Aí, a resolução você já sabe. Repete a base quantas vezes for o expoente. O próximo, ele fala o seguinte, 5/6 elevado a 6, 5/6 elevado a 6, dividido por 5/6 elevado à segunda potência. Na divisão, aqui quem é a base? 5/6, no outro, 5/6. Então, nós temos uma divisão de potências de mesma base. Quando isso acontece, você vai conservar a base, 5/6, e vai subtrair os expoentes. Quais são os expoentes? O 6 e o 2. Então, você vai fazer 6 menos 2, 4. Então, vai ficar 5/6 elevado a 4. Próximo, menos 0,3 elevado à segunda potência, tudo isso elevado à quinta potência. Lembra que quando você tem uma potência elevada a outra, você vai fazer o seguinte, você vai conservar a base, quem que é a base? 0,3, e vai multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes 5, 10. Então, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, aqui nós temos 3 propriedades, tá? Primeira propriedade, multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. Segunda propriedade, divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Terceira propriedade, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Tudo bem?
nós vamos fazer um resumo de tudo que nós estudamos hoje. Nós falamos um pouco sobre as cooperativas de produção, estudamos sobre potências e raízes racionais e falamos de raiz quadrada, tá ok? Na próxima aula nós vamos dar uma geral em todas essas propriedades que nós aprendemos, vamos estudar expressões e nas expressões ela usa todas as operações juntas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que tem atividades lá no portal e essas atividades são muito importantes para você e para a gente, tá? Façam as atividades. No mais, boa semana e até a próxima aula.